Verdade seja dita. Verdade seja dita. Verdade seja dita. Bem-vindos a mais um Verdade Seja Dita, um programa que traz precisamente a verdade às pessoas, ao público. E hoje trazemos uma mulher que às vezes parece uma bibliotecária, outras vezes parece uma hoe na discoteca. Portanto, é uma mulher do caraças. Portanto, significa que temos connosco a mulher que ajudou muitas mulheres em Portugal a dizer não. É claro, não. Gostei disto porque é tipo, é verdade. Eu nunca tinha pensado nessa definição, mas Nunca é tinhas pensado perfeita. nisso, né? Yeah. Eu penso nisso às vezes quando vejo o teu coisa, Clara, não. É tipo, Stories. não também é uma resposta. E a cena toda do bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui. Sim. Mas tu és altamente camaleónica. Eu estive a ver algumas das tuas imagens. Já tinha visto ao vivo, nos prémios nos prémios quaisquer, já não lembro quais. Pá, e os monstros do ano, uma coisa assim. Sim, com o Alvin. Sim. Com o Alvin, Fui lá. já tinha visto assim, já nos cruzámos, mas pelos vistos já tínhamos falado mais ou menos, Mais ou menos. no Milhões de Festa. Sim. Bons tempos. 2014 para aí. Saudades. É verdade. Bons tempos. E na altura lembras-te de alguma coisa? Tipo, Lembro-me do meu fato de banho. Lembro-me bem. Já não é Tinha mau. assim um pelicano e umas cores e era muito curto em baixo. A minha mãe não achou muita piada. não achei muita piada. Mas agora está-se bem. Agora já percebo. Yeah. Eu lembro-me que nesse ano eu estava a fazer uma reportagem para a Vice e houve uma altura que eu pensei assim, pá, vou beijar o máximo de raparigas que conseguir. Não fui eu. Não, ok, Não. boa. Ainda podia bem, ter porque sido. não te lembravas, não é? Não me Isso ia lembrar. seria horrível. Beijei para mesmo mim. muitas raparigas. E na altura foi um bocadinho grave, estás a ver? Mas Para agora, o público, não para ti. sim. Ok. Para mim também, porque eu sou um bocadinho germofóbica, mas foi ok. Ok. Beijar na Saliva boca. alheia. Yeah. Yeah. Aquele beijo, às vezes, tipo... Não, eu sou muito intencional nos beijos que dou. Se é para dar, dá-se. Agora dar por dar, só para ir 3 vezes na minha vida. Yeah. Tu quando beijas é porque sim. É, sim. Eu quando beijo raparigas nunca é bem porque sim. Está a falar no geral, não necessariamente raparigas, mas também. Pronto, a minha cena é essa, eu nunca beijo um rapaz tipo, a brincar. Olha, um aviãozinho. Ai, um Pior avião. lançamento do Eu mundo. acho que não vai voar, porque Uma salva de palmas para a nossa Lenca. É o teu aviãozinho. é o meu avião. Tu, no fundo, gostas de voar, não é, Clara? Gosto de voar, não, literalmente não sou assim muito fã de viajar de avião. Agora Mas tornámos-me assim achei uma que pessoa. era uma boa metáfora. Para? Ti? Voar, Para para voar. mim. Ok. Voar mais longe. Como é que é? Ampliar, não é ampliar, ver horizontes. Sim, abrir horizontes. Abrir horizontes. Abrir também é sempre bom. Abrir é sempre bom, é verdade. Com Duas mulheres do Norte consentimento. aqui a falar vai ser muito bom. Mas sim, beijo mais rapidamente uma rapariga porque é mais na boa, né, Yeah, na minha yeah, cabeça, do que sei que se beijar um rapaz isso pode significar alguma coisa. E vai só logo ser muito mais handsy, muito provavelmente. Provavelmente. Mas às vezes Provavelmente. não, só que a minha cena é o medo do que vem a seguir. E a tua relação com beijos é intencionais, assertivos, Direcionais, Direcionais. intencionais. tudo perfeito. Sim. Adoro. Muito bem. Estávamos a falar há bocado quando começámos este belíssimo programa, antes de vocês estarem aqui connosco na nossa companhia. Tem este problema às vezes em dates também, quando nota-se, eles não notam, né? Mas eu fico nervosa quando eu começo a pôr tudo em ângulos perpendiculares. Eles, uma CD, ok. Toques. Estávamos a falar de relações e de cenas e depois disseste que ias tirar o colar e eu pensei, mas era como se tivesses o colar de um namorado com a inicial. E tu Não. respondeste, Eu estava só ao contrário. sim, E nunca estaria com um colar que um homem ou uma mulher me desse porque eu não sou o cão de ninguém. pronto. Não é? E faz muita confusão, por exemplo, no High School Musical, com o Trey, acho que o Troy, não é Trey, Troy. Trey é de Sexy e a Cidade. Tem outros problemas, né, que não toxicidade de colares. Mas pronto, tem para uma direção. Ok. Mas o Troy dá a... É horrível o nome do nome da mulher. Não, acho que ninguém se lembra, é na boa. Não é Vanessa? Tem um nome assim... Devíamos ficar aqui 10 minutos Pronto. a tentar descobrir Importa. o nome dela. A Gabriela. Dá-lhe um T no colar. De Yeah, Torres, de Troy. De sim. Troy. E eu nunca andaria com... E ela anda com muito, muito gosto. Claro. Essas coisas começam na adolescência, não é? Quando somos miúdas, com essas pequenas que parecem inofensivas, não é? E de repente parece que estás marcada com
que é isso, que essa pessoa é a tua dona de alguma maneira. Yeah. Eu sempre tive alguma dificuldade, por exemplo, em lidar com, isto vai ser um bocadinho estranho, mas Força. alianças. Eu não gosto de alianças quando é só com mulher. Que há aquela cena dela, tem um anel de noivado, mas ele não. Durante o noivado. Sim, tradicionalmente. Mas a aliança ele, depois do casamento tem os dois, sempre, supostamente. Supostamente. Acho que, sei lá. A mim faz mais confusão porque muito depressa eu deixaria a aliança numa estação de serviço, no lavatório. Sim. Não é? Mas... Específico. Porque é uma coisa que não voltas lá. Se for em casa, está-se bem. Deixaste no lavatório e vais lá buscar. Pá, eu acho feio. Coisas nos dedos? Não, coisas nos dedos adoro. E dedos nas coisas também está tudo ok. Mas acho feio aquele... 5 estrelas. Acho feio, tipo, porque sei o que é que significa também. E aquele... Nunca percebi muito bem o porquê de se usar. Mas estou mais do que ok que cada um usa aquilo que quiser, como é óbvio. Não tenho que dizer isto. Se calhar às vezes para a internet convém dizer, para as pessoas perceberem. Eu acho muito feio, sabes? Que é uma noção de propriedade. Não acho piada nenhuma. Há a cena toda do casamento e das alianças e do... Pois agora vamos andar com esta aliança para sempre e agora toda a gente sabe que eu estou casada e tu estás casado e que agora a próxima casa que falar contigo. Se for um anel bonito, ao menos deem 2 ou 3 para não parecer uma aliança, não é? Olha, queres quando com aliança? Dá-me 3. Pronto, eu tinha assim uma cena com um ex-namorado em que eu tinha um anel muito bonito e eu sabia que esse anel era um anel. Vocês eram namorados e tinham um anel? Tínhamos um anel. Mas era só... Agora ia embora para o Porto. Era lindo. Tínhamos um anel porque curtimos o anel e tínhamos os dois o anel. Okay. Não usávamos sempre os dois o anel, mas tínhamos os dois o anel. É como tipo amigas que gostam das duas da camisola, têm uma igual, combinam, saem à noite naquele dia com a camisola. Isso já acho mais macabro, mas fazia isso quando tinha 13 anos, está ok. Só que as alianças em si não gosto... Primeiro não gosto do look, portanto não ajuda. E segundo, não gosto muito do que significa, porque é claro aquilo que significa, não é? Género, eu estou comprometida, não fales comigo. Não sei. Mas a mim faz mais confusão anéis do que colares. Mas se eu não ando com colares, também não ando com anéis. Quando eu pedi em casamento esse meu namorado... Espera, isto se calhar está a ser muita informação. Mas sim, eu pedi esse meu namorado em casamento... Aliança, casamento... sem alianças. E quando fui pedir em casamento, não lhe dei um anel, dei-lhe um colar. Okay. Por isso é engraçado. Mas não era um colar com o teu nome? Não, mas era incrível esta merda toda e eu, pois era. Foi o fim do programa, obrigada a todos por terem estado aqui. Foda-se, sou tóxica para caralho. Não, mas era só uma voltinha. Mas por acaso, uma rapariga com um colar com o nome de rapaz é muito mais tolerável pela sociedade do que um rapaz com o nome de uma rapariga num colar. Imagina, um Gustavo ter um Carolina no colar. Sim. Gustavo foi usado como recreativo, não é? Mas se o Gustavo quiser, pode mandar mensagem no meu Instagram e mostrar o seu currículo. Gosto de Black Sabbath, gosto de animais, gosto de... Bom, não interessa. E ligas a signos? Sempre, óbvio. Adoro signos. Tens mesmo ar. Acho signos, gosto mesmo muito de signos. Olha, curto mais o primeiro disco, mas acho que signos no geral é fixe. Mas dei-lhe só uma voltinha e depois dizia-lhe assim, eu não queria estar nas mãos dele. Estás a ver? Nesse sentido, queria estar perto do peito. Desculpa, eu não queria estar nas mãos dele, imagino só a dar literalmente uma dança à volta dele. Sabes, tipo, ritual de acasalamento de garças. Eu não sei se isto é factual, se as garças fazem, mas, sim. Não sei o que é que vai acontecer. É o som da garça, da acasalamento. Da garça, da acasalamento. Olha, era mesmo. É mesmo, porra. Mas na altura não, foi só para marcar o coisa, não era para ele usar mesmo, se ele não usasse estava tudo ok. Então pronto, pode usar como tipo porta-chaves. Podia usar como, podia guardar só, estava-se bem. Era só tipo a cena de pedir em casamento. Mas eu gostava da ideia de ser eu a pedir em casamento, então quis isso é fazer bonito, é empoderado. É, não é? É, mas era só uma voltinha, bem, não interessa. Bom, mas sim, não consigo perceber a cena das alianças, mas percebo quem gosta e acho muito querido, mas não me imagino alguma vez na vida usar uma aliança. Se for bonito, se tiver mais, eu tenho, se calhar. Não se sei. tiver mais. Então, para ti é 3 tipos de anéis diferentes, não obrigatoriamente uma aliança, mas também, talvez? Talvez, mas não só aquilo. E a pessoa não pode ficar triste por caso tu perdes, porque claramente vai acontecer. Claramente vai acontecer. Ok, é justo. Portanto, enviem os vossos currículos. Agora era uma cena. Mas pronto, é isso. Nós vamos falar um bocadinho sobre aquilo que tu fazes e defendes. Ok. É um teste? Talvez. Ok. Talvez. Sou boa em testes. És? Sou.
académica de coração. Só que mulher, por isso acho que isso foi uma incongruência no meu currículo, então não deu. Então o quê? Não deu, porque há muito poucas mulheres no mundo académico, porque também é difícil e é difícil mesmo fazeres, agora isto vai ser muito académico, bibliotecário, para apresentar artigos, tens sempre de mencionar outros artigos, não podes propriamente inventar coisas, e o mundo académico historicamente é mais abundante ou está mais presente para homens e brancos e com grandes capacidades económicas, e isso irrita-me eu sair fora. A sério? Sim. E depois só podes usar escalas de medição que já estão aprovadas previamente. Se quiseres instituir uma nova, tem de passar por um processo de aprovação e pode nem sequer chegar a existir. E depois, ainda mais, em termos académicos, por exemplo, para criar definições novas, tens que ir buscar outros artigos. E o que é que acontece? Tens muitos artigos sobre diferenciação, por exemplo, de intenção de compra de sexos, por exemplo, sexo feminino e sexo masculino, mas depois se quiseres fazer uma cena mais abrangente em termos de género, tens muitas dificuldades para não fazer por exemplo, intenção de compra segundo os géneros, em vez de fazer segundo sexos. E se fizeres segundo sexos, ninguém te vai apontar o dedo porque é uma coisa que já está academicamente estabelecida, mas se falares que género é uma questão psicológica e não uma questão psicológica e psiquiátrica e não uma questão, sei lá, biológica, então já tens muitos entraves em termos académicos. E não vais, sei lá... E tu não querias compactuar com isto? É que ao sair também estás a fazer com que aquilo se calhar não evolua como deveria evoluir, não é? Às vezes é mais difícil virar as costas ou ficar lá. O que é que achas que é mais... Depende da tua energia e do trabalho emocional que estás postas a pôr. É como a igreja, também fazia parte da igreja e eu sei perfeitamente que aquilo só muda a partir de dentro, mas eu cansei e saí fora. Pois, não muda a partir de dentro. Pois, se calhar... Não, acho que não muda. Há certas coisas que, se tu sentes que há coisas que tu não concordas, acho que não muda a partir de dentro. Acho que é uma coisa que tem que ser... Não sei se muda a partir de dentro, muda à medida que as pessoas vão, tipo em massa quase. É isso. Talvez. Não é bem a mesma coisa, não queria estar a misturar as questões académicas com a Igreja Católica. Com a Igreja Católica, sim. Mas eu já contribuo muito para o mundo académico. Por isso acho que podem... A minha tese está... A minha tese sobre relação fabular em desenho escrita está disponível no repositório da UP. Pronto. Queres que fale sobre isso? Quero, não? Por acaso até queria. Misturei biologia com linguística e com desenho. E, por exemplo, a relação entre a ilustração e o texto ilustrado... Não, o texto e o texto ilustrado, a meu ver, pode ser uma relação homeostática, como acontece na biologia. Eles vivem os dois um para o outro, não se anulam e não se repetem. Interessante. Então é homeostático. Pronto. Olha, e Cona? Não, estou a brincar. Gosto muito. Estou a brincar, não. Ok, mas agora já acabámos a parte bibliotecária, podemos ir para a parte... Querias. É que nós já falámos aqui de duas coisas importantes e agora vamos ter que aprofundar, que é... Mas se calhar primeiro cabia qualquer coisa. O que é que tu achas? Sim, e eu sou muito boa a fazer cocktails. Então vem, ajuda-me, amiga. Adorava fazer isto assim sempre. Sejam bem-vindos então ao bar do Consenso. Está aqui a pensar num nome engraçado, mas não há. Pronto, é o que é. E tu, pelos vistos, tens histórias de bartenders. Tenho. Eu fui DJ 7 anos, ainda faço festas, mas fui DJ, foi isso que me deu dinheiro para ser ilustradora. E houve uma vez que nós chegamos a um sítio para tocar e estava tudo por arranjar. E a Carolina, que é a Carolina Grilo Santos, que é artista e é DJ ainda no nosso projeto, estava ela a ligar os cabos todos, porque eu não era muito essa pessoa, mas ela sabia como ligar tudo, colunas, mesas de mistura, aquelas coisas que acabam em deck. Pronto. Sim. CDJ. Sim. Pronto. E ela acabou aquilo e eu pensei, ela está muito nervosa, temos de tratar disto. Como é que acabou com o... como é que chama? O presidente da Associação de Estudantes a dar-nos notas. Não sei se isto é legal, eu estar a dizer isto. Notas de dinheiro? Notas, pega lá, está a correr bem, pega mais. Eu não sei se isto é legal. Isso mas está roça, mas bom, mas sim. Mas estávamos a trabalhar, estávamos a pagar um serviço, é diferente, está-se bem. Claro, estão a pagar um serviço. Uma stripper é uma worker na mesma, uma sex worker, exatamente. Trabalhadora. Então, vou aproveitar para abrir isto. Eu acabei a noite a servir shots em cima do balcão. E havia umas canas também. Umas canas de quê? Para bater? Não, havia umas canas verdes. Alguém trouxe umas canas, tipo aquelas que secas e depois fazes cabanas na praia com... Sim. Mas sim, não tens obrigatoriamente que bater, a menos que sejas
BDSM, que não é o meu caso. Eu não bati, eu só dancei. Improvisei um varão, basicamente. Pronto, óbvio. Sim, tu asseguras no teu próprio varão. Exatamente. Bem empoderada, independente. Eu não preciso do teu varão, eu tenho o meu próprio varão. Agora Então o que é que vais fazer? Por isso, agora vou fazer um pink strobe. Eu acho que tens de piscar os olhos constantemente enquanto eu te faço, para ser strobe mesmo. Ok, vou ficar assim. Tenho medo de epilepsia e coisas assim. Posso só fazer às vezes, Ok. então. Mas também tens aqui o caipirosa. É? Caipirosa. Caipirosa tem piada. Também tem piada. Queres fazer antes este? Vou fazer o caipirosa. Pá, inventa para aí. 50 ml, Airsoft Pink. E como é que eu faço os mililitros disto? Isso tem 50? É este. Está wet, está pronta. Bora. Exato. Muito fã. Tens aqui o copo? Está. Fill glass. Ah, não é este. Não é este, é este. Tá. Este tem menos instruções. 3 morangos cortados. Ou os que temos também. É isto. Também dá. Tá, ponho já? Mete já. Mete já. Pô, para tudo? Põe tudo. Malta, se quiserem ver não é assim, a receita melhor, podem ir ao site ou podem ver nas garrafas que... Eu estou a saber isto à norte, tipo, aquela pessoa que vai àqueles menus 5 euros e raspa. Sim, o arroz bora. Bora. O prato. Bora. Minha mãe sempre me disse que não era assim que se fazia. Às vezes estava num restaurante e ela assim, estás a ver aquele senhor? Nunca faças isto. Falta de educação. Não vou pôr aqui. Não é preciso. Sou uma pessoa muito de sustentabilidade. Ora bem, 2 colheres de chá. De quê? De açúcar. Mascavado. Continua na linha de baixo. É o design, este interlineamento. Vamos lá ver. Pois tu sabes destas coisas de... Quer dizer, também... Está bem, eu é que fui exigente. 2 colheres de chá de açúcar mascavado. Está aqui um. Isto é chá, não é? É. Isso bem. 2. Tá, e agora? Pronto. E agora... falta o gelo, não é? Temos que pôr gelo. Gelo. Aqui não diz. Não diz. Pois não, mas já devíamos ter posto nem mais pessoas académicas. Peraí, 3 gorros. Espera, isto vai ficar uma javardice do caralho. 3 gomos de lima. Tive uma ideia, que é, eu sempre quis usar isto. Portanto, se isto é uma caipirinha, significa que nós podemos abanar. Nós podemos abanar tudo. É uma espécie de uma caipirinha, mas é uma caipirosa. Ok, então fazes isso e depois pomos o resto. Se calhar o morango... Está-se bem. Vamos lá, força nisso. É, não é? Vou pôr um bocado de lima também, porque ali diz 3 gomos de lima. Queres agitar? Quero. Olha, Vali. Cristina. Eu já vi umas pessoas a fazer coisas. Está para empresa? Está. Engraçado. Eu ia dizer, sempre que eu agito saem coisas. E menti? Não mentiu. Ela não mentiu. É tudo real. Já está. Eu vou pôr a música do Copacabana no fundo, portanto Põe, vai ficar incrível. Don't worry. Alguém já te vai trazer uma toalha. Agora, eu diria, não é? Tipo, isto, se calhar? Sim, são... Diabo, tem-me tu. Eu posso fazer. Não que eu tenha... A minha equipa está toda com as mãos na cabeça a pensar. Eu realmente... Pensar, assim, malta, nós juramos que ainda não bebemos nada. Eu só posso servir bebidas depois das 2 da manhã. Pois, claramente, há uma razão para isso. Pá, pronto, acho que está fixe. Para de bater na minha bebida. Estava só a tentar Olha, tens aí guardanapos, a nossa lenca atrás. Obrigada. Volare. Mas é assim, para não... não molhar os teus guardanapos. Os meus, é para ti. Pois é. Opa, tu és tão querida, é para ti. Isto é toxicidade da educação feminina. Da amizade, é verdade. E da educação feminina, que é, tu nasceste para ser mãe, assim, servir e aguentar as dores todas do mundo. Exatamente. É que nós estamos aqui a brincar, mas estamos a falar de coisas sérias. Gênesis. Percebes? E além disso... Castigo da mulher. E além disso... Falta a lima. Agora com a lima eu acho que vai disfarçar. Batei com a lima. Ok. Isto está manchado. Tá. São 3, vou pôr 2 porque já puseste aquele sumo de lima e há que compensar a vida. Sim. Está bonito. Estão a ver? Tanto. Pá, incrível. Estão a ver? Dentro da... vamos ver. Acho que falta alguma coisa, não falta. Tu és uma ótima bartender. A sério? Está lindamente para mim. Mais vodka. Não, estou a brincar. Olha, vamos então? Não, realmente está tudo bem. Está tudo certo, está tudo impecável, gostei muito. Ainda bem, que bom para ti. Bora, gostei. Olha, gostei mesmo. Gostei mesmo. Está só muito doce. Bom,
Agora que tem a minha vida, vamos falar do seguinte, que é, falámos duas coisas há bocado, na primeira parte, muito importantes, que eu queria só debater um bocadinho contigo. Okay. Que é, primeiro, o facto de tu teres alertado, tu e mais pessoas em Portugal, alertado para a importância do não, principalmente a não culpa, não é? Desculpabilização do não, isto é, eu não tenho culpa de dizer não. Exatamente. Que era um grande problema, principalmente nas mulheres. Exatamente, porque tu és ensinada a ser uma people's pleaser, né? Claro. Tens que agradar a toda a gente, pois quem sofre és tu. E dizeres que não, assim, logo, em curto prazo, custa, porque sabes que vai criar um sentimento de rejeição da outra pessoa, mas se disseres sim a longo prazo, se não quiseres aquele sim, vai-te custar muito a ti, vai ser muito mais doloroso para ti, especialmente. Então, acho que também tem que ser mais aceito no geral. Dizeres, mesmo a amigos e amigas, olha, me apetece sair. Sim. Porquê que nunca dizer, olha, me apetece? Sim. Em vez de inventar desculpas, tem que ser normalizado. Tem que ser normalizado. Eu tenho muito essa regra com os meus amigos e tenho outra também, e é super importante, eu nunca fico chateada, acho fixe até, porque assim a próxima eu posso também dizer, eu acho que é fixe. Mas tenho outra muito fixe, que é, estamos juntas numa festa, e eu digo assim, olha, vou embora. E tu dizes, ok. Pois, não tenho que ir também. Não, ninguém diz isto. As pessoas dizem, não, fica lá mais. Bebe lá mais um bocado, fica mais um bocadinho. Não te acontece isso? Não acontece, mas acho que também lá está, porque é um grupo de amigos muito woke já. E também eu falo muito disto, estás a ver? E acho que eles não se atreveriam a fazer. Eu e o Kiko temos essa cena que ele diz, foi uma das primeiras pessoas com quem eu comecei a fazer isto, que é, eu vou-me embora. Ok. Às vezes o que eu faço é, se a pessoa já estiver um bocado mal, eu vou levá-la à casa e volto. Porque se no Porto é possível, né? Sim, claro. Tudo perto. É diferente. E já me aconteceu, vai lá, volta. Pronto. O engraçado do consenso, que tem que ver com esta cena do não, é que realmente nós passamos a vida confusas com isso. É muito difícil, às vezes, há mulheres, há pessoas que não percebem isto, mas há mulheres que só se apercebem que foram, de alguma forma, abusadas, violadas ou não, ou abusadas, ou os limites dela foram ultrapassados depois. Sim. E para as pessoas isso é quase... Então, mas ela não reparou quando estava lá. Mas às vezes não notas, o teu próprio corpo entra em modo de sobrevivência e esconde coisas e só te apercebes depois é que te lembras, mas ele fez-me aquilo ou ela fez-me aquilo, sim. Sabes? E sem falar de toda a pressão psicológica ou aquela... Como é que se chama aquilo? Porra, estou sempre a usar esta frase e não estou a dizer. Adorava conseguir também saber, mas não. Vamos jogar ao Pictionary até descobrir. Mas às vezes é toda uma conjugação de retórica que faz com que tu acabes por tolerar coisas e pensar, se calhar, mas se calhar não, mas se calhar sim, mas como aquilo está tudo montado de certa forma, e às vezes as próprias pessoas que fazem isso não notam. Chantagem emocional. Chantagem emocional. As pessoas que o fazem não notam. As mulheres têm comportamentos mais padrão tóxicos e os homens têm outros comportamentos mais padrão tóxicos. Ao longo da minha vida também me fui apercebendo disso, tu obviamente também. Sim. Claro que há pessoas, isso não depende do género, mas há mais coisas padrão ligadas a isso. E é engraçado ver que eu própria olho para trás e vejo alguns comportamentos mais tóxicos que tive em miúda, sem me ter apercebido. Tipo, aquela cena de... Há pouco tempo falava sobre isso, que era onde é que estás e com quem é que estás. Ou essas coisas que, sei lá, fazias tipo com 16 anos ou que ligavas ao teu namorado. É normalizado, até já ainda continua a ser nessa idade. Sim. Há estudos da Associação Plano I que mostram que eles são mais focados na violência de género em estudantes e universitários também. E tem estudos que a maior parte dos jovens considera isso normal. Isso de vigiar, isso diz-me quando é que chegas a casa, com quem é que tu estás, quando é que vais sair sem mim, não sei o quê. Isso é diferente. Eu, por exemplo, se estiver numa relação e se a pessoa estiver longe de mim, eu gosto e não exijo, mas peço para que me mandem uma mensagem quando chegarem a casa. Não tenho que dizer mais nada, só tenho que dizer que estão vivos. Mas isso é uma questão de proteção, estás a dizer. Pois... Mas podem mentir. Isto é estranho, mas... Podem. Porque claro que podem, mas, não é, mas eu estou a dizer, tipo, eu não me importo propriamente que me mintam. Aliás, eu odeio que me mintem, ou que me mintam, obviamente. Acho que não há ninguém que goste. Mas eu só não gosto é de acordar e pensar, será que esta pessoa morreu? A pessoa de quem eu gosto? Por acaso, sabes, já me aconteceu uma vez deixarem-me responder. A única vez que me deixaram responder a longo prazo, eu estava nos cuidados intensivos do hospital. É verdade. Mas... Estamos a rir, tudo de repente. É verdade. É verdade, é verdade. A partir daí fiquei traumatizada durante uns anos, agora já passou. Eu acho que sou muito desprendida, se calhar também é um problema.
não pode não ser um problema, ou pode ser, depende daquilo que tu procuras, ou depende, mas a cena é que as pessoas também... O que é que foi? O reino ficou no meu pulso. Nota-se, está a brilhar. Não, estás impecável. Faça um plano apertado. Não, depende muito daquilo que tu... Depende também muito da energia que as outras pessoas nos dão, não é? Sim. Sim. Eu acho que há pessoas que são mais cativantes ou mais apelativas de alguma maneira a nós, então vamos se calhar ser mais cringy. Por acaso não. Não sei também, eu já tive uma relação muito obsessiva. Não acho que isso seja um problema. Eu já tive uma relação muito obsessiva. E ele era muito obsessivo comigo e não sei o quê. E então eu acho que isso funcionou para mim para ser ao contrário. Pronto. E então sou muito mais desprendida. Percebes o que é ser assim? Ser tratada daquela maneira. Mas não é desprendida emocionalmente, é desprendida de controlar mensagens ou o que seja, sabes? Claro que gosto que me deem atenção, toda a gente gosta que deem atenção. Claro. E toda a gente tem trauma de abandono ou carago, não é uma coisa que antes dizia, não, tenho trauma de abandono. E depois uma terapeuta disse-me, Clara, toda a gente tem, ninguém quer ser abandonado. E eu, ok, não tenho um problema. Mas tu sabes que tinhas o síndrome ou o trauma de abandono, porquê? Porque tinhas tido alguma coisa no passado? Vou ter de pagar 50 € no fim. Acho que vou ter que ser eu a pagar-te a ti, na verdade. Não, sei lá, já tive todo tipo de coisas que possam acontecer, já tive um bocado. E houve uma altura que era aquela cena que às vezes se ouve nas músicas pop, que é eu vou-me embora antes de me mandes embora. Estás a ver? Então, sim. Deus, gente, tudo bom. Também passei por isso. E também achava que era por causa de um trauma do passado. E apercebi-me que algumas das pessoas com quem eu tenho a sorte de ter na minha vida e de desabafar, têm os pais super normais, juntos e tranquilos e dão-se bem com eles, e têm exatamente as mesmas paranoias, de interpretarem que alguém pode fazer isto ou aquilo, ou sair, ou não sei o quê. Então eu também tinha essa cena de bazar primeiro. Claro, mas o mundo da psicanálise, do psicológico e não sei o quê, ainda continua muito agarrado ao Freud e essas cenas. E sim. Freud, não sei se vocês já leram livros do Freud, mas aquilo ele é como histórico, como homem, não é histórico, é historiador, ótimo. Depois chega uma fase que de repente, porque sexo não sei quantas, tu ficas... Porque, onde é que estão? O pai, a mãe e as mamas e não sei o quê. E que as mulheres têm inveja do falo e não sei o quê e que, sei lá, aquilo não... Será que não temos inveja? Tens? Sei, uma cena assim, não sei, às vezes a dar com o vento. Às vezes imagino que gostava de usar um strap-on só para ver o que é que sentia. Diferente. É uma curiosidade. Não está lá sempre, está só lá às vezes. Não, está bem, mas eu gostava de usar só para usar. Uma vez sonhei. Eu, quando era adolescente, tinha muitos sonhos esquisitos. Uma vez sonhei que tinha um pênis que dava para atarrachar e desatarrachar, tipo enrolar, estirar. Incrível. Mas era enrolar, como sabes, como as termos, que às vezes não encaixa bem, tens de voltar a tirar e voltar a pôr. Tinha assim. Espero que seja inox. Eu adorava saber o que é que a tua terapeuta disse disto. Não estou a brincar. Me lembro. Ligue-me, senhora terapeuta. Mas, essa foi a primeira cena que era o importante do consentimento e é fixe também as coisas que tu fazes nas tuas duas páginas, pelo menos, do teu merch e de ti própria. E das coisas todas que tu fazes, eu ia dizer para trazer o livro, não sei se trouxeste. Eu trouxe, mas não está aqui, está lá dentro. Está-se bem, mas existe um livro. Existe, mas... Real. Sim, e aí está, vem aí o livro. A nossa Lenca está muito obrigada, Lenca. E é fixe tu procurares também respostas e levantares questões e fazeres com que as pessoas pensem, porque há pessoas que podem dizer, tipo, eu não me sinto... Eu lembro-me que eu tive uma discussão muito grande por causa do Bruno de Carvalho e da Liliana, que foi uma situação muito polémica para o país, em que ele foi acusado de violência doméstica, no fundo. Sim. Eu não sei se ele chegou a ser, não sei se aquilo chegou a ir para a frente, mas as pessoas diziam que se a vítima não faz queixa, então não há crime a ser cometido. Então pera, se uma mulher morrer e não fizer queixa que foi morta, então não é crime? O crime não é ela ter sido morta, é diferente. Sim, mas é a mesma coisa, é a mesma coisa no sentido em que a vítima... Obrigada, Lenca. Por isso é que querem fazer com que... Quer dizer, há uma coisa que eu costumo dizer que é a partir do momento em que estás desperta para os problemas, nunca mais tens paz. Porque é muito mais fácil ser uma Liliana que não tem noção do que está a acontecer, é muito mais fácil para ti, menos durante um período de tempo, do que teres noção do que está a acontecer.
porque depois tens que enfrentar as coisas. E a violência nesse sentido, como ele está a fazer, de ser possessivo e obsessivo e não sei o quê, está tão normalizado e ela acha que aquilo... Eu na altura não quis dar demasiadas visualizações, então só vi partes de alguém que fez uma compilação e não sei o quê. Sim, também vi no Instagram que havia bem miúdas que eu sigo também a partilharem e comecei a ficar assustada porque também revi muitos comportamentos de relações minhas que estavam ali e era tudo... Quando ele... Epá, e desculpem lá estarmos a falar, depois se for preciso eu corto depois os nomes, que se foda, porque não importa quem são as pessoas. É mais fácil falarmos e depois cortam por cima e está tudo a andar. Porque não importa quem são as pessoas, importa que aqueles comportamentos são completamente errados. Tipo, quando o gajo diz a culpa não é do Big, a culpa é tua. Isso é bué da grave. Isso é uma cena típica dessa chantagem emocional, que era aquilo que eu queria dizer há bocado. Que é aquela coisa que é o gaslighting e a cena do... Pá, e é macabro tu quando começas a ler estes conceitos. Nós há bocado estávamos a falar que para nós era só uma relação, ou era só... Os rapazes eram assim. Era tipo, imagina, no passado, um gajo traía-te e as pessoas diziam sabes como é que são os rapazes. Tens que os segurar também. Se calhar o problema é teu, que não andas a fazer coisas que ele gosta. Sim. Isso ainda era mais para trás, mas há relativamente pouco tempo a cena era, os homens são assim, tens de compreender. Tens que dar um desconto. Será que temos de continuar a infantilizar e a perdoar e a normalizar este tipo de comportamentos, seja por que lado for, de homens ou de mulheres, isso é indiferente? Acho que há duas formas de ver as coisas. Ou realmente têm um compromisso e têm que zelar por esse compromisso, ou então, se ambos acordarem, por exemplo, às vezes há relacionamentos em que uma das pessoas tem fetiches sexuais. Eu nem sou muito fã da palavra fetiche, porque até como é que consideras que é um fetiche? Há coisas... Tendências sexuais ou preferências sexuais. E ele quer experimentar e ela não quer, isto falando heteronormativamente. Podem chegar a um acordo que é, olha, vais experimentar o que tens para experimentar em termos sexuais, desde que não seja emocional e depois volta. Pronto. Ou abrem a relação, ou então tem aquele compromisso e zelam por aquele compromisso. E dá sempre para falar, não é? Supostamente, deves estar à vontade para falar. Claro, com a pessoa com quem estás, claro. Se calhar até outra pessoa também curte as cenas, não é? E tu... Pois, se as pessoas se falassem mais sobre isso, se calhar tinham tido mais sorte, porque há muitas pessoas, imagina, é tipo, um casal pode crescer a vida toda juntos em 10 anos e ele ter uma ganda kink com uma cena qualquer e ela ter a mesma kink e eles nunca falarem sobre isso. E até a meio as pessoas mudam, se tem uma relação longa, as pessoas mudam, de repente vem uma coisa numa cena qualquer, sei lá, num filme. Calhar. Oh, Joana! Bora, vamos lá. Vais cá o melão. Trazer o melão. Aqui uma ideia. Como assim? Não és alérgico? Já não. Não sei. Mas sim, pronto. Isso era uma das coisas que eu queria falar contigo, a importância do consentimento e a importância de perceberes até que ponto é que estás a ser, de alguma maneira, chantageado ou eu acho que quando abres os olhos ficas muito mais tipo, oi, sabes? E tu sentes que as pessoas, os miúdos, ou a malta mais nova, ou as pessoas hoje em dia têm muito mais noção disso? Ou continuas a receber bué da hate de malta que acha que isto é uma guerra aos homens? Continuo a receber muito hate, especialmente quando falo de toxicidade em relações. Há gajos que vêm para lá dizer, tu queres é que elas acabem sozinhas, não estás a zelar pela felicidade delas? Então se a tua felicidade dela está numa relação tóxica, alguma coisa não está muito bem. Sim. Mas mais por aí. E cheguei a ter ataques em massa, comentários específicos nesse tipo de posts, parecia que eles tinham feito uma guerrilha tipo Telegram ou um Reddit, eu não percebo muito bem como é que essas outras redes sociais funcionam, mas parecia que eles tinham juntado todos para mandar o mesmo tipo de emojis, o mesmo tipo de palavras, todos juntos, mais de 10, assim uma coisa louca. Mas é mais aí, e quando falo de colonialismo, engano-me sempre a dizer a palavra, de resto é ok. Não é seu assim, muito hate. Muito hate, não. Boa. Mas a mim faz-me imensa confusão quando vejo alguém, alguma coisa algum artigo, alguma coisa do género, e alguém comenta, ou mesmo o Diogo Faro, que também é muito ativo nas redes, e as pessoas começam a dizer isso e acham que é uma guerra aos homens, faz-me imensa confusão. Mas também e se for? No outro dia, alguém mandou uma mensagem a dizer, estás numa footnote de um livro, e chamava-se Teste dos Homens. E eu, bora, vamos comprar. E a autora... Ela é bissexual e é casada com um homem. E ela própria estava a questionar se... Ela dizia, eu amo meu marido, está tudo bem. Mas ela própria estava a questionar se ela ter-se casado com um homem não foi também mais
direcionamento involuntário da sociedade, ou seja, a vida dela é mais fácil com um homem. Com um homem. O que é verdade, tristemente é verdade. Sim. E ela disse no livro, eu com o passar dos anos, sendo feminista, percebi-me que é ok ser misândrica, que é o contrário de misógina, sendo feminista, no sentido em que eu detesto os homens no geral, porque sou demasiado traumatizada por homens, mas gosto de homens no particular. Eu fiquei, gosto. Não é que eu detesto os homens, mas eu vou desconfiar. Claro, não, eu não detesto os homens. Odeio os homens. Mas desconfio muito mais depressa de um homem do que de uma mulher. Percebe-te? As intenções e as coisas, porque há coisas, apesar de nós tentarmos a igualdade e tentarmos que o género não nos defina, a verdade é que há certas coisas que são previsíveis porque fomos educados de maneiras diferentes. Não, cá estávamos a falar disso também, eu estou sempre a dizer esta frase, mas se calhar isto é o nome do projeto, na verdade, mas pronto, não, cá estava a falar disto. Eu cresci com uma cena católica e com uma cena de protege o teu corpo sempre, a todo custo, até aos 18 anos, não beijes ninguém, não namores ninguém, tipo, não foi assim tanto, mas é sempre aquela coisa, tu tens muito nova para namorados. E eu já estava doida com o Jorge, não sei quantos, que mandavam um talking e eu, Jorge ama-me, sei lá quem. E aos rapazes exatamente o contrário, que é, vai atrás dela, dá-lhe um beijinho, não sei o quê. Então havia uma altura em que eu sentia que na minha geração as miúdas saíam à noite para dar foras nos gajos e os homens saíam à noite para sacar gajos. Então esta educação, tipo, completamente estúpida. E não faz sentido, porque um está contra a parede e o outro está a voar. Sim. Não se encontram. Não. Nós somos as pessoas que estão contra a parede. Obviamente. Claro, óbvio, sempre. Mas, óbvio. Mas era isso, era tipo uma coisa quase de eu vou, sabes, vou passar a noite toda a dar foras. Dar foras. Mas depois, lá está, depois nós somos rotuladas como está só a fazer difícil e eles têm que insistir. Mas muitas vezes também, muitas mulheres dizem a outras mulheres para fazerem isso. Tem que se fazer difíceis que senão são fáceis. E já houve comentários de, eu já ouvi isto. Ela foi comigo para a cama no primeiro date, ela não é uma mulher séria. Tipo, fizeste o sexo sozinho. Não é isso? Ela fez o sexo sozinho. Ela fez sozinha. Fez sozinha. Claro. Tipo, não, foi ela sozinha. Também não fizeste sexo com ela no primeiro date, não é igual? Não. Não, eu sou homem, eu tenho... agora não estou a perceber, claro que não. Claro que não é? Claro, por teres um pénis dá-te outros direitos. É completamente diferente, nem compares. Quer dizer, tendo um pénis cis, porque depois são se agora dava assim uma volta, minorias. Ficava altamente estúpida. Não, mas claro, é isso. As miúdas que fazem os bicos atrás do pavilhão, whatever, é tipo, fizeram sozinhas também. Fizeram sozinhas, sim. Isto também é uma boa referência. Uma vez tive uma primeira date, foi atrás do pavilhão, uma quarta-feira. Tiveste um date atrás de um pavilhão numa quarta-feira? O primeiro date foi no nono ano. No nono ano? Chamava-se Pedro, olá Pedro. Nas Laranjeiras. Só que depois ele era de outra turma. Ele era do nono C. Não, eu era do nono C, ele era do nono F. A minha maneira de lhe mostrar que eu gostava dele foi deixar piadas como comentarem em todas as fotos de perfil do Facebook dele. Claro que no dia a seguir toda a escola tinha visto aquilo. Claro. E só falavam daquilo. E depois tivemos um date. E vocês foram quase obrigados a ter um date, ou não? Não, foi tranquilo. Ele nitidamente reparou que eu gostava dele. Sim, eu também gostava de um rapaz na escola e as minhas amigas tentavam sempre, tipo, imagina, se o Vasquinho estivesse num sítio e eu tivesse de passar perto dali, elas faziam com que eu tivesse de passar ali perto, para passar perto dele. Isso é fofo. É. Eu acho isso querido. Às vezes os miúdos são muito maus, mas há coisas muito fofas que acontecem. Sim. Depois eu sinto sempre que eu amo exatamente, ou apaixono-me exatamente igual a como me apaixonei pelo Vasquinho, ou pelo Ruben, ou pelo Paulinho. Ainda bem, Carolina, ainda bem. Apaixono-me sempre igual. Sempre de cabeça e depois vê-se. E a escrever o nome no diário. Tens um diário? Tenho. Outra coisa que falámos há bocado foi géneros, que é também uma cena que estavas a falar do facto do género ser uma identificação mais psicológica ou psiquiátrica, estavas a dizer, não psicológica. Em termos de artigos académicos. Sim. Pronto, ok. E era fixe que as pessoas um dia percebessem isso, que não é o sexo com quem tu nasces. A Macy Gray aqui há umas semanas disse, desculpa, pode ter sido tirado do contexto, mas diz, desculpem, mas uma mulher trans não é uma mulher mesmo. Eu vi isso. E eu ainda não vi bem aquilo, mas até percebo que ela tenha dito, tipo, ok, tu não passaste pelas coisas até agora, começas a ser mulher agora. Eu percebo a inocência do comentário dela e percebo o perigo do comentário dela neste momento. Há feministas as chamadas TERFs,
que não consideram que as mulheres trans fazem parte do movimento exatamente por causa disso. E eu consigo perceber, mas não concordo. Não foram pessoas que cresceram com a opressão com que uma mulher cis cresce. No entanto, cresceram com outra opressão muito maior, que é claro, não se identificarem com o género atribuído ao nascimento. Por isso, honestamente, eu acho que o feminismo, para funcionar, tem de ser interseccional, tem de ser para todas as pessoas. Agora, o género em si não é o mais importante. O importante é não ser machista. Pronto. Mas agora, se são mulheres ou não cabe a ela decidir se aquelas pessoas são mulheres ou não, cabe às próprias. Claro. Estás a mandar no corpo das outras pessoas. Agora, eu identifico-me como mulher, eu sou mulher e pronto, ninguém tem nada a ver com isso. Mesmo que uma pessoa tenha como é que se chama? Uma expressão de género, que é a tua aparência, né? Uma expressão de género super masculina, tens barba e tens... Mas se essa pessoa disser que é mulher e pronto. Eu considero-me não binária e foi uma discussão entre os meus amigos, por causa disso. Entre alguns dos meus amigos. Porquê? Por causa da maneira como te expressas em termos de género. Em termos de aparência. Mas então tens a Demi Lovato fala disso também. Que ela diz, eu estou a dizer-lhe ela porque em português seria elo. Não há assim uma forma muito fácil não tens de que... Imagina, não preciso que mudem a forma como me tratam nem nada. Eu sei que sinto isto por causa daquilo que me foi explicado desde miúda. Eu sei que isto agora é um bocado pessoal, mas basicamente eu cresci com 2 primos, cresci com 2 rapazes e de repente há um dia em que me vem o período e eu deixei de ser um dos rapazes. Mas eles trataram-te de maneira diferente a partir daí? Claro, óbvio. Então estava em casa a sangrar, não podia ir para a piscina, não podia andar de bicicleta e de repente é uma cena macabra para 3 crianças. Os meus primos amavam-me igual e tratavam-me igual, só que era ela não é igual a nós. E depois eu sofri as alterações normais corporais primeiro e depois eles fizeram a deles a seguir. E então eu acho que ali descobri que eu não era igual a eles. E tu querias ser igual a eles? Eu era igual a eles. Eu era igual a eles, eu tinha os mesmos interesses que eles e de repente parecia que havia uma cena em que eu tinha que ser uma menina, sabes? Só por causa... Aquela cena, não te podia estar a falar sobre isso, agora és uma mulher. Não, sou na mesma uma rapariga com 13 anos, ou caralho. Não sou uma mulher. Ou uma rapariga, ou uma pessoa não binária, ou o que seja, sou a mesma pessoa. Simplesmente agora sai-me sangue e... Não é bem sangue, mas pronto. Sangue por mim, está-se bem. Olha, sou fértil, fixe. Se calhar. Se calhar não é fixe aos 13, mas pronto, é o que é. Mas pode transformar-se numa situação positiva. Olha, soube que estava quase anémica porque o meu período veio cor-de-rosa. E eu sabia que não estava grávida, logo não podia ser nidação, porque sim, se tiverem uma mancha cor-de-rosa, pode ser nidação, podem estar grávidas. E eu fui à ginecologista e disse, olha, eu acho que estou com deficiência de ferro, porque expliquei-lhe isto tudo, não posso ser nidação, não sei o que. Ela ficou assim a olhar para mim e só me disse, a Clara é muito informada. Eu disse, pois sou, mas agora diga-me, vá lá. Vamos lá fazer testes, mas chega de conversa, mais testes. É fixe às vezes chegares ao médico e depois eles começam assim, mas quem é o médico? Eu, diz-me tu, não sei. Tipo, o Google disse que era cancro, portanto toca a despachar. Qualquer coisa que seja menos que isso está fixe. Por mim está, um nível abaixo para mim está impecável. Mas sim, sempre que eu procuro alguma coisa no Google acabo sempre a ter cancro. Não vale a pena. É uma seca, mas pronto. Mas sim, é fixe informarmos, é fixe discutirmos e eu só queria deixar isso... Sei lá, queria deixar essa cena que sei que tu promoves muito isso. Eu às vezes sou muito recatada em relação às minhas opiniões nas redes sociais, porque acho sempre que há pessoal que eu sigo que está a fazer o seu trabalho bem feito e eu revejo-me nos comentários e nas coisas que estão a ser feitas, então penso, está-se bem. Só que hoje queria pronto, há coisas que não vale a pena fazer de outra vez, também faço isso, só partilho, se já está bem feito, porque eu vou estar a fazer. É isso. Olha, por falar em partilhar... Nós tínhamos a ideia que era basicamente, íamos trocar de Tinder, eu ia ficar com o teu e tu ias ficar com o meu e nós íamos mandar os café ao pessoal e perceber como é que as pessoas abordam. Eu ontem liguei pela primeira vez na minha vida ao Tinder e foi muito divertido. Primeiro porque há uma espécie de um jogo, parece que estás a fazer um Tetris do esquerdo para a direita e para a esquerda. Não te enganaste? Enganei-me, claro. Aliás, houve alguém que fez um swipe para a esquerda e eu, não! Fiquei triste. Mas pronto, mas percebes, de repente sentes-te mal também, porque estás a descartar pessoas que podiam... E eu sinto que estou numa loja de fast fashion. Tu compras a camisola, não sabes se vai demorar uma semana, se dura um mês, se dura um ano. Fica bem, se não fica. Posso ficar afogada nas costas, porque aquilo é feito para... Não sei. Eu vou tentar ir coisando, que é para não perdermos. Às vezes tens sorte. Eu vou pôr bissexual, porque apesar de não ter ainda consumado esta minha vontade,
É aquilo que eu acredito que poderei ser ou vir a ser. Todos. Pronto. O meu não há a aqui. Minha escola é... Porquê é que ele me está a pedir o nome da escola? Porque, sei lá, CV é currículo. Isso é estranho. O meu estava só desativado, porque eu achava que tinha apagado, mas não, por isso. Se encontrarem uma Raquel no Tinder, sou Clara Raquel. Ela é Clara Raquel. Obrigada, mãe. Beijinhos. Nos interesses temos aqui criança dos 90 anos. Isto é dos anos 90. Isto é estranho. Deixa eu ver como é que estão. Eu sei que é 90s kids, eu percebo a lógica, mas é estranho no Tinder entrar e ver logo. É para as pessoas gostarem de Nirvana como tu. Ok, então vou pôr. Pode ser. O que é que eu gosto mais? Tu já tens isto tudo feito, não é? Eu vou ver como é que está. É que eu ontem gerir já vibes. O que é isto, gerir vibes? Isto é isto não é para nós. Houve um gajo que mandou mensagem a dizer: curtes artes marciais? Também é sempre uma boa. Já mandaram? Eu não fiz nenhum. Depois tu começaste ontem. Comecei ontem, mas agora eu vou pôr aqui. Gosto de quê? Sei lá. Editar perfil, está aqui. Tenho estas fotos. Depois, sobre mim, diz: ai, nem sei. Beijinhos, obrigada. Era a tua coisa? Ai, nem sei. Beijinhos, obrigada. Isto é mesmo trauma de mulher género. Olha, não sei. Beijinhos, mas eu agradeço pelo simples não, sabes? Eu tive que nos treinar a responder no final dos e-mails. Obrigada. Obrigada de quê? Eu acho que nós não temos fotos minhas no coisa, bem não. Temos no rolo de câmara. Boa. Interesses, feminismo, arte, cuidar de si, leitura e direitos LGBTQIA+. São os teus coisas? Yes. Signo, escorpião, pets, gosto de todos. Estás também pronto, estamos também a fazer Não vou ligar o Instagram, ligo o Instagram. Estou por tudo. Vamos embora, ligar. Ligar o Instagram? Ganho não. mais 3% de quê? De completo. Permitir... Ativar a localização, não. Ok. Permitir durante a utilização. E tem que pôr a palavra passa, okay. Não me lembro. Ok, quer receber notificações? Não. Não vou pôr. Agora, a cena engraçada que eu encontrei ontem é que... Está bem, não percebo nada disto. É que aparecem miúdas mesmo giras. As miúdas estão muito mais bem tratadas que os rapazes. Por exemplo, olha aqui. Feito. Esta miúda é muito bonita. É muito bonita. Mas eu com as mulheres tenho que ser muito específico. Não pode ser assim só fotos. Pois é. Por isso eu vou pôr só homens. Tudo bem, tu pões o que tu quiseres. Obrigada. Agora, por exemplo, este assim em grupo... Olha os Jonas. Este assim em grupo é o quê? Posso dizer nomes, não são só primeiros nomes, está-se bem. Este em grupo, qual deles é que é? Não sei. Isso é muito sketchy. Normalmente é o mais bonito, porque eles põem sempre fotos com vários... É que ficam mais giro. Mas não é suposto fazeres o meu fazer o teu? Sim, pá, eu não percebo nada disto. Então pega o Jonas. Ai, como caralho. Espera aí. Foda-se, última foto. Ok. Por exemplo, este senhor, eu não... Mas ele é de Munique, como assim? Pá, não sei. Não percebo isto. Olha, o Ricardo, o que é que achamos do Ricardo? Não gosto. Porquê? I watch too many TV shows and movies when I'm not working. Mas a cena é que eu fico muito mais preconceituosa no Tinder. Fluente sarcasmo, não gosto. Não, ele vai dizer que estás bonita e não vais saber se é verdade ou mentira. Não quero. E este que está numa cena... A Alexa Chang, sabes? Não. A It Girl, uma das It Girls antes das influencers existirem, diz que nunca se olha para a câmara numa selfie. E ele está quase a olhar, só que não. Está a olhar para a câmara, não está. Não. E mesmo, mas não está bem, está a olhar para o espelho. Mas imagina, o Eric estão 10 mil Erics à volta. Isto é muito grave. Só não quer 10 mil. Pronto. Já existe aquela banda, 10 mil russos, não é? Sim. E agora a Rússia é problemática, por isso também. O que é que achamos do Rico? Acho que parece que ele foi fazer uma operação plástica e disse assim, eu quero ficar tipo Keanu Reeves, só que não. Pronto, então não. Esta é foto de pai, aquela foto assim de por baixo. Não sabe tirar fotos tuas de audiovisual? Não pode ser. Tu és uma péssima wingman, eu ainda não saquei ninguém. Sou muito específica. E eu estou lá pelo teu bem. Não. É sempre capaz de ser fofo, mostra mais. I'm some sweetheart with a devil mind. É um fuckboy, estás interessada? Eu tenho que fazer swipe right a alguém, caralho. Faz, põe que sim, está-se bem. E ele vai responder. Renato, este é bom para falar. Eu às vezes fazia isso, sabes? Eu agora não tenho Tinder. Um gajo no ginásio, com a perna cruzada, a tirar uma selfie assim. E ela, é um gajo bom para falar. Sabes porquê? Não. Eu às vezes fazia... Por isso é que eu não dou para o Tinder. Eu cheguei a ter Tinder porque escrevi um texto para o gerador sobre o Tinder. E a cena era que eu dava por mim a ver gajos problemáticos. Eu sabia que ia dar matches, e então fazia propósito para depois falar com eles. Tipo, gajos brancos com rastas e não sei o quê, estás a ver? E depois falava sobre apropriação cultural, não sei quantos. Às vezes corria bem, outras vezes acabávamos a discutir.
Uma vez um gajo disse... a apropriação cultural, do Tinder. Sim, correu muito bem. Uma vez acabei de discutir. Ele disse que era empreendedor e depois percebi que ele comprava casas e depois punha rendas estúpidas para as pessoas e estava-lhe a dizer como isso não era ok. E discutimos. Ele disse, pronto, o que é que não é ok? Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, honestamente. Olha, fiz agora match com uma miúda, só que eu começo a achar que as miúdas podem ser gajos. É possível? É tudo possível. Tudo é possível, Recebi 3 gostos, não sei quem são. Não vou fazer like. O José não mostra a cara. Nunca? Não, agora sim. Já percebeste. Queremos? Ok. Basicamente. Queres o Renato? Não. Mas o Renato é teu. O Renato é meu. Pois, também não mostra a cara. Isso é bonito. É. 31 anos está fixe, agora crianças não. É que, lá está, fico bem preconceituosa com isso. Eu tenho uma amiga, tenho bué regras para o Tinder, tenho muito piada. Eu adoro ser picky no Tinder. Também. Desde ontem até hoje, estou a adorar. E este vai falar muito contigo. Tem ar quem faz grooming. Mostra mais. Já está, já aceitou. Este já vi ontem, Já? Este tem aquelas madeixas no cabelo, não dá. Mas isso é bom, quer dizer que ele está open to his sexuality. Esse é capaz de ser. Achas que ele me deixava que eu comesse com um strap-on? Acho que sim. Então vou fazer right. Não. Vamos dizer que não. Olha, gajas é sempre sim. Gajas é sempre sim. Um cãozinho. Ui, não. Não. Olha, deu-te super like esse. Deu-te um super like, amiga. Vais? Um amigo meu! É match garantido. É um amigo meu. No Porto, o Tinder funciona assim, é só para confirmar crushes que tu já tens. Só tirar prints? Sei tirar uma foto. Ai não, estamos a gravar, está-se bem. Opa! Posso tirar uma foto? Super like. Vamos a fazer super like. Para cima. Mas não precisas dar, ele já te deu, estás a gastar um super like. Sem necessidade. Claro que é um match, já tinha dado super like. Pronto, vais então mandar imagina. mensagem? Não é que, Sou eu que mando a mensagem? Eu gostava, pois, mas ele é complicado porque, olha, a Shelly, é que eu tenho que fazer muito mais, tu não estás a perceber este jogo. Eu vou-te explicar isto muito rápido. Como é que se faz isto outra vez? Não tens de fazer perguntas esquisitas às pessoas? Tenho, mas imagina, temos que fazer likes a pessoas, não podemos ser esquisitas como estás a ser. Então tem que ser tudo assim, olha, sim, é tipo, sim, bora, toda a gente, então vamos embora. Também, calma. It's a match! Claro que é match, vamos lá, diz olá. Não, põe um emoji também. Um emoji? Assim, muito fora, tipo... Qual deles? Uma barata? Quero te emprestar de amor. Isso é bom. Pode ser, mas não é barata. A barata não aparece. Então, mas não aparece. E o meu amor dura muito, como uma barata. Não é barata que existem desde os dinossauros. São, não são? Não é? Isto é factual. Se não for, sim, passa a ser. Pá, eu como não estava a ver que estava a escrever, vai assim. Está tudo, bora. Ok, bora. Tenho uma filha. Já está feito, não tens de te preocupar. Não tenho que preocupar com o corpo e tal. Olha, it's a match. Perfeito. Oi, baby. Oi, baby. Daddy issues here. Wanna talk? Por favor. Manda, por Tiago, olá Carolina. Vai, brilha. Já está? Brilha. Okay, vou lá. Brilha, vai. Posso responder? Podes fazer o que tu quiseres. Ok. E é assim, amigos, que se faz um programa. Ele manda o cockroach attack. E eu vou responder. Papa Roach attack. Responde-lhe que é Papa Roach attack. Mas peraí, sou eu responder ou és tu a responder? Faz o que tu quiseres. Obrigada. Ele respondeu cockroach attack, eat hot, hey. Porque pois é, quando está calor as baratas. Ele foi muito mais à frente. Apocalíptico. Porra, é incrível isso. O gajo achou que estava tão... O meu amor e sedução são como as baratas. O meu amor são como as baratas? Yeah. Tens que nos ir dizendo o que é que estás a... Estou a dizer, mais baratas, 2 pontos. Always hot here. E resistentes. Hot and wet. Posso ser porquicha? Podes, claro, yeah. Óbvio. É para isso que estamos cá. Hot and wet and hard to kill. Link. Como é que tens? Vou mandar um anjinho. Vou-te usar os teus próprios mais usados. Claro, eu adoro usar o anjinho. Okay. E a barata? Primeiro disse para parecer cool, man, 90s Eu kid. ou ele? Disseste tu Sabes o Daddy que disse? Olha, a Carolina disse, oi, baby. Daddy issues here, wanna talk. E of course. Ele disse olá, Carolina, ele agora deve estar super assustado. Se
calhar, pera, vê primeiro se é algum amigo meu, que agora estou a ficar com medo. Deixa lá ver. Não, acho que não. Ok, vai. Boa. Ela anda de moto, tu gostas dessas coisas, não é? Cool. A ideia que tu tens é que eu gosto de gajos que andam de moto, é isso, não é? Sex, drugs and rock and roll. Papa Roach. Papa Roach. Cool. Botar. Cool. Diz ele cool? Eu disse só cool e ele está a escrever. Queres ver os meus? Estou a ficar nervosa. Sim, ele responde entretanto. Eu sou muito... Conta-me sobre esses issues. Gostas? É um homem que está pronto para conversar um bocadinho. Ok. Tenho-te pagar depois. Estás a ver se é uma boa piada, que é a piada do terapeuta. Eu uso muito. Também uso bué. Às vezes no fim de Ou posso só pagar um copo. Às vezes no fim de uma corrida de táxi digo assim, olha, obrigada, ficava muito mais cara no psicólogo. Foi fixe. Mas olha, podes continuar a fazer swipes? Sim, posso, vou fazer. Vamos fazer swipes, bora. Ok, também temos este Muito Ricardo. swipes. A Inês, queres falar com a Inês? Quero, pode Olá, sempre, Inês. claro. Olá, Inês. Mas sabes que eu tenho Curtos imagina, panquecas com abacaxi, que é assim muito fora. Ninguém gosta de panquecas com abacaxi. Quem é que gosta de panquecas com abacaxi? ser a primeira pergunta que se faz a uma pessoa, acho que é no mínimo especial. E a curtir. Não, só dizer assim. Pronto, curtos panquecas com abacaxi. Já está. Okay. Estou a ver a fazer a tua magia. Tiago disse, manda ao NIF que dá para descontar no IRS. Querido, Verdade. Estás a ver? Divertido, um homem que percebe de economia, finanças, dá sempre jeito. Curtes. Tem uma filha. Pá, eu estou pelo Curtes de Tiago. gestão de sentimentos. Curtes de gestão de sentimentos, dizes tu? É que eu sou CEO da minha gestão e estou cansada da minha gestão. E estou cansada. É verdade. Quem não? Quem não? Swipes. Pronto, vamos lá. Bora. Ben. Bora, para cima. Não, tem 24. Já foi. Agora já foi. Podemos falar sobre Gen Z issues. Esse gajo é comediante? É comediante. Não é? Bora. Pode ser. Não. Olha, match. It's a match! Oi. On fire, motherfucker. Ele é português? Não. É? Eu sou demasiado bom nisto. Ele está-se a rir muito daquele Tiago do O Tiago está a curtir muito, Tá. está a pensar que vai sacar. Vamos ver se ele é... Já não gosto. Francesco. Podiamo. Bem sei. A vida de CEO não é nada fácil. Olha, está a dizer que é CEO, estás a ver? Bem sei. Mas tem algumas vantagens. Depois isso corrigiu como vantagens. Está a corrigir porque sabe que eu vou ser piqui nessas merdas da gramática. Devia ter posto gramática nos meus interesses. Acho que não tem. Mas gosto muito de gramática, realmente. Gosto muito de gramática, realmente. Gramática não é garantida, amor. Gramática, realmente. Podes dizer que me dá... deixa-me bastante molhada, sim, uma boa gramática. E pode dizer essas coisas, não é salt, não, porque é Tinder. Gosto muito de gramática, realmente. Pois, exato, estás a ver. O comportamento tem que ser sempre... O meu corpo curte, se me é que me entendes, o meu corpo curte. Bué. By the river, acho que isto já não é considerado assault. Não é, sério. By the river. E é assim que podemos ser porquichonas de forma educada e inteligente, com Clara não. Portanto, fiquem tão connosco para inteligente que às vezes eles não notam. Para mais dicas. Fiquem sempre connosco para sabermos como ser bardajona. O que é que ele disse? E que mais gostas? E que mais gostas? Já? Estás a ver? Aqui podes dizer logo os teus kinks, está tudo. Não sabe a tua morada. Então, mas diz-lhe para ele fazer o meu IRS. Que me façam o IRS. Eu, por acaso, isso... Enganei-me. Isso funciona para mim. IRS, já está. Disseste enganei-me? Não. Me façam o IRA, enganei-me. O IRA, IRS. E agora depois enganei-me e usas outra sigla qualquer. GTA, uma cena assim. GTA? Não, se calhar a filha dele. Sim, o GTA. De jogar GTA. Se calhar não vale a pena. Não, acho que está. Olha, Clara, gostava de ficar aqui um dia inteiro contigo. Também eu contigo. Mas se calhar temos que dar matches no Tinder. Foi bonito. Pois tens razão. Olha, malta, já sabem. Clara não nos Instagrams da vida e na vida no geral. Amiga, esquece lá isso. Muito obrigada, foi um gosto. Obrigada eu. Quando quiserem pessoa específica, muito específica, para vos fazer cocktails, estou aqui para escrever livros, fazer twerk e dar referências bibliográficas sobre
coisas no geral. Foi um programa cheio de cultura geral, incrível. Eu disse sempre coquetéis na minha vida toda, nunca disse coquetéis. Eu esforcei-me, porque da primeira vez que disse há bocado disse coquetéis e pensei, não, vou esforçar. Coquetéis. E não é? Não, acho que tem um L. Tails. Pergunta ao Tiago. Eu acho que ele respondeu. Se com isso ficas feliz, então és fácil de agradar. E é com isto que fechamos, com estas palavras sábias do Tiago. Adeus. Adeus. Assim também passa HPV e outras coisas, sabias? Assim? Só o toque das mucosas. É verdade. E gonorreia. Não. Eu perguntei se as ginecologista, tipo, só assim? Sim, ok. Mas também me disse que a probabilidade disso acontecer é menos do que a ansiedade que isso causa quando estás com alguém. Pois, claro. Pronto. Protejam-se. Não andem a dar high fives a toda a gente. Não, high five. Só, às vezes com i4 também, amiga, é o mesmo problema. Eu desinfeto os meus iPhones. Hora do alarme, 8h30. Eu desinfeto o meu telefone. Que bonito. Eu sou germofóbica. Pois também. Mas mildly. Tranquilo. Pode dizer ao Tiago, ele se calhar vai dizer que isto também está-se bem com ele. Mas ele estava... Ele está muito na boa, não é? Tem uma filha, está habituado a saliva. Eu gosto de um gajo que tenha uma filha. Está feito, não é? Não, é tipo, imagina... Para mim é isso, o meu outro está livre... Se tu espirrares e ficar cheio de ranho na cara, ele vai dizer, Com tal nem diz nada porque acha que é normal. Eu estou cheia de ranho neste momento, eu não sei se se nota, mas eu ri-nos ao bocado e eu fiquei, estou aqui um bocado. Isso é bom sinal. Mas estás a ver, é um gajo que é muito mais natural nessas cenas. Se calhar vou deixar ir embora, vai só embora. E vais só falar com o Tiago? Vou só ficar a falar com o Tiago. Tchau. Tchau, beijinhos. Até à próxima. Gonorreia. Verdade seja dita. Verdade seja dita. Verdade seja dita.